Virando a Página, essa série que nos acompanha ao longo do mês todo de janeiro. E hoje a gente encerra então, porque ao longo do mês a gente percebeu que a gente precisa corrigir algumas coisas que em 2019 não funcionaram. E que se a gente não corrigir, o ano de 2020 vai ser igual. Vai ser uma cópia, um xerox, e vai ser ruim. Então, nada melhor do que a gente seguir fazendo aquilo que a gente se dispôs a fazer ao longo do mês de janeiro e fazer uma avaliação da nossa vida, uma avaliação sincera, colocando o nosso coração diante de Deus. E esse é o meu convite para você nessa noite, que você abra o seu coração, que você abra a sua mente e deixe Deus trabalhar na sua vida ao longo desses 45 minutos que a gente vai conversar sobre esse assunto. Algumas pessoas acham que aquele ditado de que é errando que se aprende é uma filosofia boa para seguir na sua vida. Mas é interessante que se errar fosse mesmo uma boa pedagogia, e os professores, os pedagogos aqui me corrijam se eu estiver errado, se errar fosse uma boa pedagogia, era só a gente errar bastante que a gente aprendia. Acontece que não é assim. Acontece que, na verdade, é corrigindo o erro que a gente aprende. Então é por isso que essa série se dispõe a fazer uma revisão daquilo que não funciona, daquilo que não tem funcionado no nosso comportamento, nas nossas atitudes, para que 2020 e os demais anos da nossa história sejam diferentes. E hoje a gente vai conversar então sobre virar a página da murmuração. Você se considera uma pessoa que murmura muito? Que reclama muito? Você se considera uma pessoa que é muito queixosa ao longo do dia? Fazendo essa reflexão sobre a minha própria vida, eu, infelizmente, cheguei à conclusão que sim. Que eu reclamo demais, mais do que eu gostaria de reclamar ou que eu reclamasse ao longo da minha vida, da minha semana. Isso talvez tenha a ver com um pouco da história de vida familiar, olhando para trás, olhando para a minha família, consigo perceber isso. Não sei se você consegue fazer essa autocrítica, essa autoavaliação. O fato é que a gente vive numa sociedade que adora reclamar, adora fazer uma reclamação. Não é à toa que o Reclame Aqui está disparado, o tempo todo gente reclamando, não é o tempo todo gente murmurando. Uma sociedade como a nossa, que é tão indulgente, ao mesmo tempo é tão descontente e reclama tanto. Parece que quanto mais a gente tem, mais a gente tem dificuldade de administrar o que a gente tem. E assim, parece que nós estamos produzindo uma geração de queixosos e a murmuração e o descontentamento estão na base da nossa vida, do nosso dia a dia. Foi assim que, pensando sobre esse assunto, eu decidi fazer uma oração. E olha que quando a gente faz uma oração, a gente está se comprometendo, né? E eu falei, Deus, eu quero murmurar menos esse ano. Eu quero reclamar menos, me ajuda? O Senhor me ajuda? E imediatamente, quando eu terminei essa oração, passou uma moto bem barulhenta do meu lado. E aí já foi tudo por água abaixo, aquela oração. Tive que começar tudo de novo, pedir perdão a Deus, porque meus pensamentos não foram os melhores para aquele motoqueiro. Mas o fato é que a gente adora reclamar. Reclama em casa, reclama no trabalho, e isso vai se transformando numa constante. Há quem diga até que as redes sociais se transformaram num grande muro das lamentações moderno. E tem gente que reclama de tudo. Reclama do frio, reclama do calor. Você reclamou muito do calor o ano passado? Eu reclamei. Acontece que a gente não estava sozinho nessa reclamação. 2019 foi o segundo ano mais quente de todos os tempos, encerrando a década mais quente da história, diz a NASA. E aí a gente fala, pronto, agora eu tenho base até teórica para reclamar. A NASA falou que o mundo está ficando mais quente. A reportagem dizia que a década de 2010 foi a década, uma das mais quentes que a gente já teve no planeta. Então eu não estou reclamando à toa, né? Tenho razão de reclamar. Tem uma base sólida. Se a NASA falou, quem sou eu para não falar? Acontece que, por que então que muita gente reclamou do frio em 2019? Se fez tanto calor assim?
Em alguns momentos a gente reclamou do frio. Porque a gente viciou em reclamar. A gente se tornou murmurador profissional. E murmurar é isso, né? Sabe quantas vezes você fala assim que nem sai a palavra direito, você fica resmungando assim? É isso. Murmurar tem a ver com isso. Às vezes você não quer nem que a pessoa entenda a reclamação que você fez. Não, às vezes você quer que entenda e grita mesmo. E reclama. Mas eu sei que quando eu terminei essa oração e passou aquela moto, eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa. Mas como? Parece que ninguém faz nada sobre esse assunto. E aí eu tive que orar de novo, pedir perdão. E a segunda reação que eu tive foi: Deus, como Sorocaba tem moto barulhenta. Não aguento mais. Me ajuda a resolver essa situação. Mas eu descobri que eu não estava sozinho nessa murmuração. Motoristas e pedestres reclamam de ruído alto de motos nas ruas de Sorocaba. Pronto. Temos um grupo. Pensei, vou fazer contato com esse pessoal, vamos fazer um grupo do WhatsApp para a gente reclamar o dia inteiro das motos. Muita gente descontente com essa barulheira, mas pouca gente fazendo alguma coisa de prático, de verdade. E aí eu comecei a pensar, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu cheguei ao devaneio de falar, eu vou me candidatar esse ano, vou sair como um vereador só para fazer um projeto de lei, para ver se essa fiscalização resolve esse problema. Alguém tem que fazer alguma coisa. E essa é a frase que o murmurador mais gosta de dizer, né? Alguém tem que fazer alguma coisa. Nunca é a própria pessoa, sempre alguém. E Deus tem tão bom humor, e está tão antenado, tão ligado nas nossas orações, que eu voltando para casa um dia, ao longo dessa semana, escutando rádio, as notícias da nossa cidade, eu ouço que há na cidade de Sorocaba um intenso movimento de fiscalização para resolver esse problema dos escapamentos adulterados. Eu falei, não é possível. É mesmo, Deus? Quase bati o carro ali nessa hora. Aí cheguei em casa, fui olhar na internet, será que não é fake news? Mas era verdade. Se o G1 falou, né? É verdade. Prefeitura identifica 5 motos com escapamento modificado durante blitz em Sorocaba. Reportagem do dia 16 de janeiro de 2020. Yes! Agora a coisa vai. Há esperança. Eu confesso que nesses 10 dias orando a respeito desse assunto, desde a madrugada daquele dia, não foi fácil para mim não, viu? Porque meu filho acordou de madrugada umas 3, 4 vezes e eu não podia reclamar. Eu ia lá, punha na cama, contava uma história, pegava o suco, ficava um pouquinho deitado com ele, 3 da manhã, sem reclamar. 10 dias tentando não reclamar. E eu derrapando em cada curvinha que aparecia. Sabe por quê? Os estudiosos dizem que quanto mais tempo você gasta reclamando inutilmente, menos você está realmente aprendendo com seus erros e menos toma medidas para tornar as coisas melhores. A gente perde energia, gasta energia no lugar errado quando a gente reclama. Ao invés de resolver o problema, o que a gente faz? Reclama. Ao invés de pensar numa solução, ou de orar a Deus, de conversar com alguém que possa resolver, a gente reclama. Isso, segundo os estudiosos, ainda nesse artigo, faz mal para a gente, faz mal para a nossa saúde. Segundo esse artigo, a quantidade de cortisol, um hormônio que em excesso causa um desequilíbrio na nossa saúde, gera, com a reclamação, lapsos de memória, dificuldade de aprendizagem e aquele cansaço que quando você chega ao final do dia você fala, passou um trator em cima de mim hoje, de tanto que eu reclamei. Difícil. Mas do que a gente estava falando mesmo? 2019, um ano peculiar. Eu fui olhar o ranking do Google que fala a respeito das buscas que aconteceram, as mais procuradas coisas em 2019. Tem várias listas, uma delas é essa, como fazer. Os 5 primeiros ali, como fazer a inscrição para o Enem 2019, óbvio, muito procurado. Como fazer ovo de Páscoa caseiro, a crise bateu a porta e aí vai, quer comer ovo de Páscoa, vai fazer você.
Como fazer que as pessoas gostem de mim? Pergunta para o Google. Como fazer ovo de colher? Não dá para fazer um ovo grande, faz um de colher mesmo. E como fazer figurinhas no WhatsApp? E tem uma pessoa que eu me comprometi hoje, que se ela viesse aqui hoje, à comunidade, eu ia ensinar ela a fazer figurinha do WhatsApp. Mal sabia que estava no Trends ali do Google, das buscas. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi essa pergunta aqui. Como fazer que as pessoas gostem de mim? E aí a gente apela até para o Google. Será que o Google pode nos responder? Como que as pessoas podem gostar de mim? E eu fiquei pensando nisso. Como que as pessoas podem gostar mais de mim? Reclamando menos. Murmurando menos. Porque a pessoa que reclama, que murmura, ela se torna chata. Uma pessoa que ninguém quer estar perto. Sabe aquele efeito gangorra? Onde ela senta, os outros levantam. É assim o chato. Você não tinha percebido? É assim. Se o pessoal levanta quando você chega, sinto te informar. Murmuração faz com que as pessoas se afastem da gente. Então, uma das maneiras de responder essa pergunta, vou escrever para o pessoal do Google, para eles acrescentarem essa resposta. Murmura menos. Reclama menos. Mas o que é reclamação? Tem um livro na Bíblia que chama Lamentações, de Jeremias. Será que é disso que a gente está falando? Não. Lamentar nessa poesia hebraica, tanto nos Salmos quanto no livro das Lamentações, tem a ver com clamar por misericórdia a Deus. E geralmente não é isso que a gente faz. A reclamação é todo tipo de comentário com fins depreciativos, fofocas e críticas que não apresentam um caráter construtivo. E aqui a gente precisa definir. Existem sim críticas que são construtivas, que ajudam a gente a melhorar. Quando o outro diz algo que eu não estou enxergando de uma maneira que seja amorosa, carinhosa, respeitosa, isso me ajuda a crescer, isso é importante. Mas quando as palavras são irônicas, cheias de sarcasmo, de maldade, aí virou uma crítica pesada, uma crítica ácida. E reclamar muitas vezes é isso. Eu reclamo, geralmente, da pessoa que não está presente, com uma terceira pessoa, fazendo comentários que não são bondosos, depreciativos, às vezes mentirosos, ou com meias verdades, fazendo críticas. No ambiente de trabalho, no ambiente familiar, hoje em dia a gente usa muito o WhatsApp, a gente grava áudios com fofoca, com maledicência, a gente tecla. Reclamar é um processo quase que automático. A nossa mente entra num piloto automático. De tanto que a gente reclama, a gente começa a reclamar o dia inteiro. Por exemplo, você acordou cedo com o seu vizinho fazendo barulho, e isso te fez acordar antes da hora, e você já acorda reclamando do barulho do seu vizinho, e aí você sai, vai ao supermercado, cheio de fila, não acha lugar para estacionar, continua reclamando, volta para casa, a sacolinha arrebenta quando você está chegando ali perto da geladeira, as laranjas vão todas correndo lá para baixo da geladeira e do armário. E o dia passa e você reclamando, você vai chegar no final do dia cansado e reclamando. Um pensamento abre portas para outro pensamento, como se fosse um elo de uma corrente que você puxa e aí vem outras partes daquela mesma corrente. E assim, quando algo ruim acontece, automaticamente a gente já quer reclamar e passa o dia reclamando. Um livro chamado Rápido e Devagar, 2 Formas de Pensar, do Daniel Kahneman, ele diz a respeito desse efeito âncora no nosso pensamento. Ele diz, efeito âncora, pensamentos anteriores que se tornam uma influência subconsciente para decisões futuras. Aquele pensamento que gruda, que ancora na nossa mente e faz com que a gente não consiga sair dele, não consiga pensar em outra coisa. E aí esse pensamento vai nos levar a tomar outras decisões, provavelmente ruins, porque a gente está fixado nele. O pessoal do marketing usa muito essa técnica do
efeito âncora, quando coloca, por exemplo, um produto por de 599 por 299. Você olha para o 599 e já não consegue olhar para outra coisa. Fala 599 por 289. Mesmo que não valha 599, mesmo que não estivesse, você consegue só ficar fixado naquele 599. Essa é uma técnica de marketing, mas também algo que inconscientemente, naturalmente, a gente acaba fazendo e reclamando. Mas como que a gente sai desse mar de murmuração? Porque até agora a coisa está pesada, né? Vamos olhar para a sabedoria bíblica. Apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, uma carta que a gente já estudou na primeira palestra dessa série, quando a gente falou sobre apatia. Paulo escrevendo essa carta na prisão. E as palavras dele são de encorajamento, palavras amorosas, palavras alegres. Tanto que essa carta é chamada de a carta da alegria. E aí no mesmo capítulo que a gente estudou, na sequência, a partir do verso 12, ele diz: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido e nem me esforçado inutilmente. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Para a gente virar essa página da murmuração, Paulo traz alguns ensinamentos que são muito importantes. Estão registrados aqui nesse trecho que a gente leu. O primeiro deles tem a ver com uma obediência constante. Obedecer constantemente. Uma longa obediência na mesma direção. Obedecer a quem? A Deus, aos princípios, aos ensinamentos que Ele traz. Paulo diz assim, no verso 12: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ei, quando eu estava aí com vocês, vocês conseguiram. Continuem, perseverem nesse caminho. Não desistam. É isso que Paulo está dizendo. Eu estou preso aqui, mas eu estou intercedendo por vocês. E eu sei que vocês têm plena condição de continuar nesse caminho. Não se desviem. Tem gente tentando tirar vocês dessa rota. Não saiam. Mesmo quando não tem ninguém olhando, ninguém supervisionando, ninguém pegando no teu pé, ainda assim você pode obedecer e honrar a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Deus conhece o nosso coração. O Salmo 139 diz: o Senhor conhece as intenções do nosso coração, mesmo quando a gente dá aquela murmurada assim que ninguém consegue entender o que a gente está falando. O Senhor conhece, mesmo que não esteja ninguém na sala, e aí você fala: agora eu posso extravasar e reclamar o quanto eu quiser. Não tem ninguém perto mesmo para ouvir? O Senhor está ali. Aproveite a presença dEle e clame: me ajuda, Senhor, a me manter firme, obedecendo constantemente nesse caminho, que é um caminho bom. Paulo ainda diz a respeito de novas decisões que a gente pode tomar. Ele diz: ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Ao invés de reclamar, faça, trabalhe, haja, não espere cair do céu. Tome novas decisões, aproprie-se desse poder de Deus que está à sua disposição. Ele tem condições de te ajudar para que você faça inclusive o que Ele quer, o que o agrada. Porque quando a gente escolhe o caminho da murmuração, a gente está escolhendo fazer do nosso jeito, a nossa vontade. Eu quero mesmo é reclamar. E quando a gente escolhe o outro lado do caminho, a gente está escolhendo agradar a Deus. Não é
natural isso, não vem de uma forma espontânea, mas tem a ver com o que a gente falou antes, obedecer e caminhar firmemente nessa direção. É um processo que na teologia a gente chama de santificação. Salvos pela graça em Cristo Jesus. E a partir dessa consciência da salvação em Cristo Jesus, a gente se torna seguidor, discípulo dele e quer se tornar cada vez mais parecido com ele. Para isso eu vou subindo uma escadinha, me tornando mais maduro, mais parecido com ele. Se apropriem desse poder, por temor a Deus, Paulo está dizendo, tremor, não de medo, mas de reverência, de gratidão, a escolha por um caminho que me leva mais perto dele. E é Deus quem vai fazer isso acontecer no seu coração. Ele diz que tanto o querer quanto o realizar vem de Deus. O poder é dele. Sabe que uma das formas mais eficazes da gente impactar pessoas ao nosso redor é agindo de uma maneira que a surpreenda. Ao invés de reclamar, a gente vai e age com bondade, com palavras doces. Ao invés de criticar, de ser aquela pessoa tóxica, ácida, corrosiva no ambiente de trabalho, com os seus colegas, com seus funcionários, com as pessoas da sua família, numa festa que seja, ao invés de criticar o vestido daquela cunhada, palavras agradáveis, palavras de bondade. Ao invés de reclamar que está sem dinheiro, e a gente adora falar isso, mas é mentira. A gente tem dinheiro, sim. Tem dinheiro suficiente para a gente viver bem, se alimentar, se proteger, se abrigar. E ao invés de então reclamar, estou sem dinheiro, esse ano está difícil, investir na vida de alguém que realmente, efetivamente não tem o que comer, que não tem o que vestir. Mostre generosidade. A generosidade nos afasta da murmuração. Um exercício para o nosso coração. Algo que pode ser uma nova decisão para 2020 na sua vida. Interessante que a igreja primitiva, lá no primeiro século, impactou pessoas exatamente dessa maneira, sendo generosa. Dava sem esperar nada em troca. O princípio judaico era esse. Eu te dou alguma coisa, mas eu espero um dia que você me dê algo em troca. E aqui na nossa cultura também, na nossa cidade, a gente lida muito com isso. De a gente fazer algo esperando uma permuta, esperando algo em troca. Faça algo de maneira generosa, sem esperar nada em troca. E veja como seu coração vai ser tratado por Deus. É Deus quem efetua em você, em mim, tanto o querer dele quanto o realizar, de acordo com a boa vontade. A vontade dele é boa. E Paulo está nos incentivando a trilhar esse caminho. Ainda para virar a página da murmuração, Paulo fala que a gente pode fazer mais e falar menos. Ele diz, façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Ele diz, não murmurem, não reclamem, não percam tempo discutindo. Faça mais, fale menos, brilhe como as estrelas, dê um bom testemunho por onde você passar e mostre o amor de Jesus, a bondade de Deus na prática. Ao invés de ficar dando lição de moral que a gente gosta, de discursando como o dono da razão sobre quem está certo, quem está errado, brilhe, faça a diferença nesse mundo mergulhado em densas trevas, como Paulo está dizendo aqui, um mundo apodrecido no pecado, cheio de gente maldosa, assim, trapaceira, corrupta, mal intencionada e distante de Deus. Por isso brilhe a luz de Jesus para que essas pessoas se aproximem e venham para perto da luz, através da sua vida. Reclamar no Twitter, Facebook, nas redes sociais, esse não é um caminho que traz cura e nem muito menos bom testemunho.
Algo que a gente pode fazer de diferente nesse ano, que é um ano de eleições. Talvez pensar na nossa postura com relação a esse assunto. A gente gosta de reclamar dos políticos, mas o que a gente faz por eles, além de reclamar? A gente ora, a gente tem procurado descobrir o que as pessoas estão planejando de fato fazer, e aqueles que foram eleitos estão realmente fazendo. Se não estão, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente, não é alguém tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer. Porque se não acontecer algo diferente e você continuar reclamando bastante e não fizer nada, ano que vem, você vai entrar o ano de 2021 reclamando dos políticos e da situação socioeconômica do Brasil. Se a gente quer um país diferente, a gente tem que fazer algo. Fazer diferente. É por isso que Paulo está dizendo aqui, façam tudo, sem queixas, sem discussões, vão lá e façam. Pare de murmurar, pare de reclamar dentro de casa. Faça mais ao invés de reclamar. Participe mais das construções dentro da sua casa, das decisões, das pequenas atividades. Porque é fácil a gente chegar e falar, puxa vida, não está pronto ainda esse almoço. Ajuda, participa. Nossa, mas está uma bagunça isso aqui, hein? Pelo amor de Deus. Participa mais. Paulo está dizendo que a consequência disso é que a gente vai se tornar puro e irrepreensível. Espera aí, eu vou me tornar puro e irrepreensível? Não sei não, hein? Acho que você não me conhece, hein? Eu? Sim, você. Primeiro porque a pureza vem por meio do sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz. Ele verteu o seu sangue para que a gente fosse purificado. E a partir desse sacrifício, dessa atitude de Jesus, a melhor atitude que alguém poderia tomar, nós somos purificados dos nossos pecados. E aí sim, nós podemos nos tornar irrepreensíveis. Quer dizer que eu não vou mais, então, errar. Vou ser irrepreensível. Não. Aquele que é irrepreensível não é aquele que não erra mais, mas é aquele que não fica persistindo no mesmo erro. Por isso não precisa ficar sendo repreendido o tempo todo. Essa é a origem da palavra irrepreensível. Se você quer se tornar uma pessoa irrepreensível, que não fica sendo chamada a atenção, sendo corrigida o tempo todo, pensa, como você pode fazer diferente nesse ano? O povo de Israel, o povo hebreu, ficou como escravo no Egito por muito tempo. E quando Deus ouve o clamor daquele povo e os tira por meio de Moisés ali daquela situação e os promete levar para uma terra nova, a terra de Canaã, a terra prometida, eles começam a trilhar aquele caminho e lá pelo meio do caminho, assim, eles estavam viajando já a pé uns 80 dias. É bastante, eu concordo. Mas eles começam a reclamar de tudo, de tudo, de tudo. E ao ponto de dizer, Moisés, a gente está com saudade do Egito. Aí Moisés fica de queixo caído e fala, o quê? Estão com saudade das chibatadas? Daquele peso que a gente tinha que carregar o dia inteiro? De ser escravo, é isso? A gente está com saudade da carne do Egito, das cebolas do Egito. Deus ouve, apesar de tudo, aquele clamor e transforma numa ação de cuidado. Deus fala, ok, a partir de hoje, quando vocês acordarem de manhã, vai ter pãozinho fresquinho na porta de vocês, vai descer o maná do céu como um orvalho, vocês colham esse pão, esse maná e comam. Mas não precisa guardar, que amanhã, no dia seguinte, tem mais pão fresquinho. Pensa, que coisa maravilhosa. Pão quentinho, pão fresquinho, todo dia na porta da sua casa, e não é propaganda de padaria nenhuma, hein? É o próprio Deus cuidando do seu povo.
mas ainda reclamando, reclamando. Falta carne, né, Deus? Só pão, assim, muito carboidrato. Vou mandar uma carne. Todo final de tarde, as codornizes pousavam ali. Não sei como, não me explique. Se tocava uma flautinha, elas vinham, não sei. Eu sei que a promessa de Deus foi essa e se cumpriu dessa maneira. Eu vou enviar dos céus o alimento para vocês também à noite, para vocês jantarem. Um churrasquinho de codorna. Tá bom assim para vocês? E o povo continuava reclamando. Sabe quem são eles? Nós, os reclamões. Deus manda o sustento e o cuidado diários e mesmo assim a gente acorda reclamando. Reclamando do clima, reclamando do tempero da comida, reclamando de comer as mesmas coisas todo dia, reclamando da vida. A gente viu um vídeo agora há pouco na liturgia, cômico, mas que fala muitas verdades. Como a gente reclama, a geladeira está cheia, e está reclamando que a geladeira está muito cheia. Eu estou tão saudável que eu não consigo tirar a minha licença médica do meu trabalho. Que chato. Como assim? Reclamação, porque está com muita saúde. Fazer mais, fazer diferente, brilhar, testemunhar. Reclamar menos. Para de reclamar. É isso que Paulo está dizendo. Não fica perdendo tempo discutindo. Ele fala ainda a respeito de algo muito importante, da gente ouvir a palavra de Deus. Olha esse trecho desse verso 16. Retendo firmemente a palavra da vida. Ei, apegue-se ao que Deus está dizendo, não ao que o seu coração está dizendo, porque o seu coração te engana, te coloca em frias. Ouça a voz do Deus Criador, que é uma voz que traz esperança, que traz novidade de vida. Não ouça as vozes da cultura, pessoas ao seu redor tentando minar suas forças, dizendo, ei, academia, sei não, hein? Quantos dias vai durar esse seu propósito novo aí em 2020? Para de ouvir gente assim. Ouça a voz de Deus te dizendo, eu tenho interesse na sua vida, eu quero me relacionar com você, você é meu filho, minha filha amada, e ponto final. Apegue-se firmemente a essa mensagem. A própria palavra se tornou carne em Cristo Jesus e essa é a boa notícia, essa é a mensagem de vida. Cristo Jesus, o Deus Filho, desce da glória, assume a forma humana, assume a forma de servo e se rende, se entrega em amor por nós. Essa é a palavra que a gente tem que ouvir. Eu te amo, filho, filha. Eu mandei meu filho para morrer no seu lugar, por amor. Isso é suficiente. Se alguém anda tentando minar a sua energia, os seus propósitos, sejam profissionais, sejam pessoais, com palavras amargas, com palavras corrosivas, ouça apenas a voz de Deus, retendo firmemente a palavra da vida. É por isso que a gente está aqui todos os domingos. É por isso que durante a semana a gente tem os grupos pequenos, para a gente se abastecer dessa palavra. Durante a semana a gente falando sobre essa divulgação dos grupos pequenos, eu e a Fernanda comentando, e aí a gente falou, por que a gente não faz alguma coisa que leve as pessoas a entenderem que durante a semana o grupo pequeno é o momento da gente recarregar as energias, a bateria e se abastecer. Eu falei, é isso? É isso. Esse é o propósito. A gente se abastece com a palavra, a gente se abastece com um abraço, com partilhar das orações. Esse é o caminho. Ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, e quando a gente está junto, a gente percebe, né, Franklin? Deus falando com a gente, com todos nós ao mesmo tempo. Isso é maravilhoso, não é? Privilégio. Por fim,
para virar também a página da murmuração, Paulo fala a respeito de alegria. Não pode faltar alegria. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo, se alegrem comigo. Paulo, mas você está preso. Mas eu estou contente. Alegrem-se comigo. E fiquem vocês também alegres. Sabe por quê? A única coisa que a gente pode fazer, sabendo que Deus nos ama e nos perdoa e nos acolhe do jeitinho que a gente é, reclamão às vezes, é agradecer, é louvar, é viver debaixo da graça com gratidão. Pode ter certeza que a qualidade da sua vida vai melhorar se você, ao invés de reclamar, começar a viver debaixo do contentamento, da alegria, da gratidão. Paulo vai trabalhar ao longo dessa carta toda aos Filipenses esse conceito da alegria e do contentamento em Deus, apesar das circunstâncias. Olha o que ele diz no capítulo 4. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E não, você pensou que isso era frase de para-choque de caminhão. Não, é o apóstolo Paulo dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas, inclusive, nos momentos difíceis, nos momentos de aflição, eu posso, como a gente cantou, a tua graça me basta, Senhor. Eu posso estar contente em Deus. Está um caos, a minha vida está de ponta cabeça, mas eu estou firmado na rocha, que é Cristo Jesus, e Ele me basta. E o meu coração está em paz nele, está seguro nele, e a minha alegria é Ele. A fonte da minha alegria é o Senhor. Eu vou esperar nele, não vou esperar em outra pessoa, não vou esperar que alguém faça algo por mim para eu me alegrar, ou que algo aconteça, que eu adquira algum bem para daí me alegrar, e que as coisas mudem para então eu louvar e agradecê-lo. Não, alegrem-se. Em toda e qualquer situação a gente pode estar contente no Senhor. Ele diz ainda, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Sim, a promessa é de que Ele vai suprir todas as nossas necessidades, todas. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Paulo nos dá aqui o caminho para o contentamento, para a gratidão, para a felicidade, para a alegria no Senhor. Use esses filtros que Paulo apresenta. Tem verdade no que eu estou dizendo? Tem nobreza? É correto? É puro? É amável? É de boa fama? Puxa, então posso falar. Mas ele diz, se há algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Agora, cuidado, porque a murmuração ela começa aqui no pensamento. Não alimente esse tipo de pensamento. E pense antes de falar. Porque quando você pensar antes de você falar, você não vai dizer. Esse é o exercício que eu tenho feito, e quando eu comecei a fazer esse exercício, eu percebi que eu estava ficando até meio chato, assim, porque você entra no elevador, e aí você não pode reclamar do tempo, então não tem o que falar. Então não fala nada. Então fica meio chatão, né, Adilson? Pelo menos por uns dias. Até você perceber que você pode dizer outras coisas que não seja reclamar da vida, do barulho, da moto, do tempo, do sapato, qualquer coisa.
para a gente virar a página, reconheça as suas limitações e seus pecados. O primeiro passo que a gente tem que dar é reconhecer que a gente sim pisa na bola, falha, peca, erra. Reconheça. Não tenta esconder isso de Deus, porque não precisa. Às vezes Deus ele não vira a página, às vezes ele arranca algumas páginas da nossa história. Sabe para quê? Para lançá-las nas profundezas do mar, nos dando uma nova chance. A promessa dele está lá em Miqueias, ele diz, através do profeta ao povo, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Promessa do Senhor. Em Isaías também ele diz, eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Está apagado, deletado. Quando você confessa, quando você se arrepende de coração, o Senhor simplesmente se esquece. Por isso o segredo não é tentar ficar se culpando ou tentando achar um culpado, mas confessar, reconhecer o seu erro. E ele diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse seu pecado, seus erros diante de Deus. Diga o quanto você falhou, reclamou em 2019, o quanto você gotejou na cabeça de alguém, fazendo mal a si mesmo e a outros. Clame por cura. E o Espírito Santo de Deus tem poder para te ajudar a vencer, para implodir de dentro para fora a murmuração em você. Ainda ore a Deus pedindo forças para mudar o velho e nocivo hábito de reclamar. Ore, Deus, está difícil. Mesmo sendo um hábito antigo, lá da sua origem familiar, algo que você já convive já faz muito tempo, Ele pode te curar, Ele quer te curar. Vire essa página. Louve, agradeça. Use palavras de elogio a Deus e às pessoas ao seu redor. Derrame graça, cura, bondade. Faça escolhas diferentes em 2020 e colha os frutos ao longo desse ano e dos próximos. Persevere com fé, não desista, porque vai dar vontade de desistir, eu já te adianto. Lá pelo 5º dia dá uma tremedeira, sabe? Eu quero reclamar. Não desista, persevere com fé. E quando você estiver cansado, assim, não aguento mais, ouça Jesus dizendo para você o que está lá em Mateus capítulo 11, vocês estão cansados? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. E por último, viva para agradar a Deus, com palavras e ações que glorifiquem o nome de Jesus. Faça mais, reclame menos. Ou melhor ainda, faça e não reclame. Faça, agradeça, celebre, louve. Talvez o seu momento de vida seja de escassez, mas não reclame, não culpe a Deus. Busque o contentamento nele. Deixe Deus te moldar. Para crescer, a gente precisa deixar que Deus trabalhe no nosso coração. Para isso, a gente precisa deixar o orgulho de lado, a arrogância que nos impedem de sermos lapidados pelo Senhor. Aceite, você não está pronto. E tudo bem. Mas lembre-se, Deus ainda não terminou com você. Apóstolo Paulo, no 1º capítulo dessa carta, no verso 6, diz: aquele que começou boa obra em vocês,
Ele é fiel para completá-la até a volta de Cristo Jesus. E Ele tem prometido tantas coisas e cumprido, e vai continuar cumprindo essa promessa na sua vida e na minha vida. Quero convidar você então a fechar os seus olhos e a ter uma conversa sincera com Deus a respeito desse assunto. Largue a murmuração, deixe, abrace a cura que Deus tem para o seu coração, para a sua alma, para a sua mente. Celebre, agradeça. Recomece com Deus.